Imagina descobrir que, enquanto todo mundo aponta o dedo para Estados Unidos, Rússia ou França, quando o assunto é tecnologia nuclear, existe um país que dominou uma das partes mais críticas desse jogo, sem fazer alarde, sem desfile e sem manchete. E não é teoria da internet. Não é exagero patriótico. É engenharia real, fria, comprovada. O choque vem agora. Essa tecnologia não foi comprada, copiada nem herdada. Ela foi criada aqui, em silêncio, enquanto o resto do mundo tentava impedir que isso acontecesse. E o mais estranho, quanto mais você entende como ela funciona, mais fica claro por que ninguém queria que o Brasil chegasse lá. Talvez você esteja pensando, tá, mas se isso fosse tudo isso mesmo, eu já teria ouvido falar. E é aí que a história fica interessante, porque você não ouviu falar justamente porque deu certo. Porque quando um país domina algo que muda o equilíbrio estratégico, ele não grita, ele esconde, ele protege, ele nega acesso. Agora deixa eu te provocar com uma pergunta simples, e presta atenção antes de responder. Se essa tecnologia é tão sensível que gerou atrito com potências globais, inspeções tensas e discussões diplomáticas, o que exatamente existe dentro dessas máquinas que o mundo inteiro tentou ver e o Brasil se recusou a mostrar? É isso que você vai descobrir agora. Antes de qualquer coisa, a gente precisa colocar uma coisa no lugar, porque aqui é onde quase todo mundo se confunde. Quando você ouve Brasil domina tecnologia nuclear, o cérebro já puxa uma imagem automática. Usina, Angra, torre soltando vapor e pronto. Só que isso é só a ponta do iceberg. Ter uma usina nuclear não significa dominar o jogo. É igual você ver alguém dirigindo um carro e achar que a pessoa sabe fabricar motor, fazer aço, produzir combustível e montar uma fábrica inteira. Não tem nada a ver. A maioria dos países que tem nuclear, na prática, faz o seguinte: eles compram a parte mais sensível do processo. Pronta. Compram o combustível como quem compra gás de cozinha. Chega, usa, acabou. Agora, dominar o ciclo completo do combustível nuclear é outro planeta. Porque o ciclo completo é como se você controlasse a cadeia inteira, do começo ao fim, de onde vem o material, como ele é preparado, como ele é processado, como ele é transformado em combustível e como ele fica pronto para operar num reator, com padrão, controle e segurança. E tem um trecho desse caminho que é o grande portão trancado do mundo nuclear. A parte que separa quem depende de quem manda. Essa parte é o enriquecimento. E aqui eu vou falar de um jeito bem simples. Enriquecer urânio não é deixar mais forte. É separar com uma precisão absurda versões quase idênticas do mesmo elemento, como se você quisesse separar grãos de areia que parecem iguais, usando uma máquina que gira tão rápido que qualquer erro vira destruição. E por que isso importa tanto? Porque sem essa etapa, você pode até ter usina, mas você fica refém do exterior. Você vira dependente de quem vende o combustível. E pior, você fica vulnerável à pressão, embargo, chantagem tecnológica. Tudo isso sem precisar disparar um tiro. Agora, quando um país domina o ciclo completo, ele não só gera energia com autonomia, ele ganha algo muito mais pesado, independência estratégica. É por isso que tão pouca gente entra nesse clube, porque não é caro só em dinheiro, é caro em tempo, em conhecimento, em engenharia e em coragem política. Então guarda essa ideia, porque ela é a chave do vídeo. Uma coisa é ter nuclear. Outra coisa é não precisar de ninguém para manter o nuclear funcionando. E é exatamente aí que a história do Brasil começa a ficar desconfortável para os outros. Porque quando você domina essa parte do ciclo, você não é só um usuário, você vira dono do seu próprio destino. E agora que você entendeu o que ciclo completo realmente significa, a próxima pergunta é inevitável. Se essa etapa é tão controlada, como é que o Brasil conseguiu fazer isso sem comprar de ninguém? Agora que você já entendeu o que significa dominar o ciclo completo, vem a parte que realmente muda o peso dessa história. Porque esse não é um conhecimento espalhado pelo mundo. Não é algo que qualquer país com dinheiro simplesmente compra. Na prática, existe um clube minúsculo que controla essa etapa crítica do processo nuclear. Estamos falando de países como os Estados Unidos, a Rússia, a França, o Reino Unido e a China. Todos eles têm algo em comum: potência militar histórica.
influência política global e, em muitos casos, armas nucleares. Agora pensa comigo por um segundo. O Brasil não tem bomba nuclear. O Brasil não é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil não lidera alianças militares globais. Pela lógica do sistema internacional, o Brasil não deveria estar nesse grupo, e mesmo assim, está. É aqui que a história começa a ficar desconfortável para muita gente. Porque quando um país fora do eixo tradicional domina a parte mais sensível do ciclo nuclear, isso quebra uma regra não escrita do jogo. Existe uma hierarquia silenciosa nesse mundo. Alguns países produzem tecnologia, outros países compram tecnologia. E o que incomoda não é o Brasil usar energia nuclear. O que incomoda é o Brasil não depender de ninguém para isso. Por isso, quando você olha a lista de quem domina o ciclo completo, percebe uma coisa curiosa. Não é uma lista técnica, é uma lista política. Quem entra, entra porque sempre esteve lá, ou porque teve força suficiente para ignorar pressões. E o Brasil fez algo ainda mais raro. Entrou sem anunciar, sem confronto direto, sem romper tratados, mas também sem pedir permissão. E é exatamente por isso que, desde o início, o caminho brasileiro não foi tratado como cooperação, mas como um problema a ser